Meus irmãos e minhas irmãs, nessa terça-feira eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Como vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam abençoados. Antes de nós adentrarmos no estudo bíblico do dia de hoje, eu peço para você aquela força. Entra no meu canal no YouTube, Valdecir de Almeida Oficial. Te inscreva para dar esse apoio para nós continuar levando a palavra do Senhor a muitos e muitos lugares, certo? Nós sabemos que a internet é uma ferramenta preciosa para isso. Lugares onde dificilmente ou até mesmo impossível seria nós estarmos fisicamente, mas nós podemos alcançar estas pessoas, esses lugares, enfim, através da internet, tá? Deixa o teu like, certo? Porque toda vez que você deixa o teu like, o YouTube entende que o vídeo é relevante e propaga para mais pessoas. Ative também o sininho para que você possa estar sempre recebendo os nossos vídeos, tá? E compartilhe os nossos vídeos com as pessoas que você sabe que têm o comum interesse em estudar a palavra de Deus, assim como eu e como você, tá bom? Pois bem, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de introdução à Bíblia Sagrada. Já estudamos os 39 livros do Antigo Testamento, agora estamos estudando os 27 livros do Novo Testamento. Já falamos acerca de Mateus, Marcos, Lucas e João. Falamos também acerca do livro histórico de Atos e começamos a falar acerca das cartas, das epístolas, falando acerca da carta aos Romanos. E hoje nós queremos falar acerca da primeira carta aos Coríntios, tá? Sempre lembrando que a intenção não é estudar de forma aprofundada cada um dos 66 livros da Bíblia Sagrada, mas sim nós trazermos aqui uma síntese, tá? Informações principais, básicas, prévias de cada um dos livros, para que quando você venha a estudar os livros da Bíblia Sagrada, você saiba de antemão do que cada um dos livros vão tratar, quem foi, por exemplo, o autor do livro, a temática que o autor abordou, para os destinatários primários, né, dos livros, das cartas e assim por diante. Nós tendo essas informações, nós temos condições de compreender melhor aquilo que nós lemos, aquilo que nós estudamos. Amém? Dito isso, eu convido você a acompanhar a leitura que eu vou fazer do meu material teológico acerca de 1 Coríntios e também, logicamente, estaremos tecendo um breve comentário para enriquecer o nosso entendimento, tá bom? Então, me acompanhe por gentileza. Primeira carta aos Coríntios, propósito pela qual o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios. Identificar problemas na igreja de Corinto, oferecer soluções e ensinar aos crentes como viver para Cristo em uma sociedade corrupta. Então chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo que havia muitos e muitos problemas na igreja de Corinto. Então Paulo vai escrever esta primeira carta para procurar corrigir estes problemas, certo? Apresentando soluções e ensinando os crentes, os cristãos da igreja de Corinto, como viver para Cristo em uma sociedade corrupta, tá? Então esse foi o propósito. Autor da carta, o apóstolo Paulo, tá? Destinatário, a igreja de Corinto e aos cristãos de todo o mundo. Então, o público primário foi os cristãos, né, de Corinto, a igreja que estava na cidade grega por nome de Corinto. Mas também esta carta chegou até nós e ela tem ensinamentos, doutrinas né, de suma importância para a igreja em todas as épocas, inclusive nós, igreja do século 21. Tá? Panorama, ou seja, contexto histórico. Mas antes do panorama, a data, né, de escrição da carta. Aproximadamente foi escrito 1 Coríntios no ano 55 depois de Cristo, próximo ao fim do ministério de 3 anos de Paulo na cidade de Éfeso, tá?
durante sua terceira viagem missionária. Então, quando estava chegando ao fim o ministério de Paulo na cidade de Éfeso, na sua terceira viagem missionária, Paulo estava em Éfeso, tá? A cidade onde ele passou um período de 3 anos e meio, pregando, ensinando os crentes de Éfeso. Então Paulo escreve esta primeira carta aos Coríntios. Panorama, ou seja, o contexto histórico. Corinto era uma grande cidade cosmopolita, tá? Segundo os historiadores, né, havia em Corinto aproximadamente 250 mil pessoas, tá? Na população de Corinto. Corinto possuía um porto e era o principal centro de comércio, a cidade mais importante da Acaia, o principal ponto de comércio, a cidade mais importante da Acaia. A Acaia era uma região, certo, que pertencia à Ásia Menor. A Ásia Menor, que nós sabemos que era uma região aí pertencente ao Império Romano na época, né? Havia muita idolatria e imoralidade em Corinto, tá? A igreja era, em sua maioria, composta de gentios, tá? Paulo estabeleceu esta igreja em sua segunda viagem missionária, tá? Então, ao contrário de outras igrejas, que basicamente era formada por maioria de judeus e alguns poucos, uma minoria de gentios, aqui não, que era o contrário, né? A maioria predominante dos membros da igreja de Corinto não eram judeus, e sim gentios, tá? Versículo-chave na primeira carta aos Coríntios, está no capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais inteiramente unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Tá? Está no capítulo 1, versículo 10 de 1 Coríntios. Pessoas-chave na primeira carta aos Coríntios. São elas o apóstolo Paulo, Timóteo e membros da casa de Cloe, uma cooperadora, né, Cloe, do ministério de Paulo. Lugar-chave, obviamente, Corinto, cidade grega de Corinto. Características particulares desta primeira carta aos Coríntios. Esta é uma carta direta e marcante. Agora o esboço, tá? O esboço da primeira carta aos Coríntios. Basicamente a carta se divide em duas partes, a saber, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 20, a temática é: Paulo trata dos problemas da igreja, tá? Assuntos principais abordados aqui: divisões na igreja, desordem na igreja. A segunda parte, ou a segunda seção, né, da primeira carta aos Coríntios, vai do capítulo 7, versículo 1, até o capítulo 16 e versículo 24. E a temática é: Paulo responde às perguntas da igreja. Os principais assuntos aqui abordados são eles: instruções acerca do casamento cristão, tá? Instruções acerca da liberdade cristã, instruções acerca da adoração pública e instruções acerca da ressurreição, tá bom? Meus irmãos, em pouquíssimas palavras, né, como nós temos feito leitura aqui, chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo que havia uma diversidade de problemas na igreja de Corinto. Então Paulo vai escrever esta primeira carta aos Coríntios para procurar corrigir estes problemas e ensinar aos crentes, aos cristãos de Corinto, como eles deveriam viver uma vida cristã, como eles deveriam se portar numa sociedade imoral e corrupta, que era o caso do município da cidade grega por nome de Corinto. Corinto era uma cidade muito imoral, profana, certo? Corrupta, sendo uma cidade portuária, sobretudo, né, naquele período histórico, toda a cidade portuária, ela era conhecida devido à sua imoralidade, porque, né, naquele período onde havia então
um porto, a chegada constante e saída de navios marinheiros, o que se oferecia a estes marinheiros que passavam longos períodos no mar, longe das suas famílias e esposas sobretudo, certo? Era prostíbulos, bordéis, casa, né, de prostitutas, de meretrizes. Então, só por este fato, você percebe que Corinto era uma cidade onde se praticava muito a imoralidade sexual, tá? Então, e também se praticava muito a idolatria. A idolatria era algo muito forte na cidade de Corinto. Então, Paulo, ele vai escrever aos coríntios para ensiná-los como se portar em meio, né, como se portar de uma forma cristã em meio a uma sociedade corrupta, imoral, que praticava tanto a prostituição física como também a prostituição espiritual. E Paulo, ele vai procurar também desenvolver, explicar, ensinar, resolver vários problemas que aconteciam na igreja de Corinto, né? Havia problemas, por exemplo, acerca da vida matrimonial dos crentes em Corinto. Então Paulo no capítulo 7 vai falar acerca de casamento. Paulo vai falar acerca da liberdade cristã, porque havia o problema de alguns cristãos perseguirem outros cristãos, outros irmãos na fé, por discordar em alguns pontos que alguns achavam que era doutrina bíblica, outros achavam que não era doutrina bíblica. Então havia uma perseguição entre os próprios irmãos. Coisa semelhante ao que acontece hoje, né? Eu conheço, por exemplo, irmãos que acreditam, certo, que uma serva de Deus não pode usar outro tipo de vestimenta a não ser saia ou vestido. Então o que acontece? Existem algumas servas de Deus que, por não compreender o que Paulo escreveu acerca da liberdade cristã na primeira carta aos Coríntios, perseguem de forma implacável outras servas de Deus que entendem que o vestuário de uma serva de Deus, desde que seja decente, não se resume apenas a saias e vestidos. Então, é um assunto, né? Você vê que não era só naquele período do primeiro século da era cristã que era relevante, mas continua relevante até os dias de hoje. Paulo vai tratar, para finalizar, outro problema que Paulo vai procurar corrigir era as divisões na igreja de Corinto. A igreja estava dividida em 4 facções. Havia um grupo de cristãos que diziam assim: nós somos de Cefas. Quem era Cefas? O apóstolo Pedro. Outros diziam assim: nós somos de Apolo. Havia um terceiro grupo que dizia assim: nós somos de Paulo. E havia um outro grupo que dizia assim: nós somos de Jesus. E não se engane, esta facção que dizia nós somos de Jesus era a facção que mais dava problema. Sabe por quê? Porque esta facção, ela não respeitava autoridade espiritual nenhuma, certo? Não respeitava, por exemplo, o seu pastor, o qual Deus havia estabelecido para pastorear e para guiar o rebanho da igreja de Cristo na cidade de Corinto, tá? Então Paulo, ele vai procurar solucionar estes problemas, certo? Procurar ministrar a eles que havia a necessidade de haver unidade na igreja e não divisão. Amém? Meus irmãos, então é uma carta muito profunda. Nós vamos ficar por aqui porque o tempo não nos permite ir além, tá bom? A minha oração é que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e também os seus familiares de uma forma extraordinária nesta terça-feira. Até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.